Olá pessoal, bom dia. Tava tomando um cafezinho aqui agora. Cafezinho, ó, gatinho na xícara. E eu tava meditando nas escrituras. E tava meditando acerca do Evangelho de Deus, o Evangelho do Pai, que se resume em enviar o seu Filho até aqui essa terra para ele padecer em nosso lugar. E eu tava meditando aqui a respeito de quantas pessoas estão enganadas no sentido de qual é o verdadeiro significado do evangelho. Uns acham que é para conserto do seu casamento, os outros acham que é para sair da miséria. Alguns empresários são orientados que o evangelho os ajuda a sair da crise financeira, da queda, da decadência das suas empresas. Outros são orientados que o evangelho pode tirar eles das drogas, do álcool. Outros são orientados que o evangelho pode tirá-los da prostituição, do adultério. Quantos maridos traem suas esposas, quantas esposas traem seus maridos e são orientadas a ir até uma igreja para poder receber a cura desses problemas. E o evangelho não é isso, irmãos. Eu sei que você vai se escandalizar um pouco, e eu tenho buscado muito a palavra do Senhor. Se formamos recentemente na faculdade Faitel, e através da ajuda do nosso pastor Ivan Schmidt, que abriu um instituto de faculdade dentro da nossa comunidade, irmãos, e, e abriu muito a minha mente, não só a minha, mas como a do pastor também, dos irmãos que estão comigo lá, Mateus Calisto, o João Vitor, o André China, né, o Marcelo, e levou nós meditarmos na palavra de Deus, irmãos, a duvidar do que foi ensinado para nós até os dias de hoje, porque não bate. Nós começamos a ler as escrituras, o evangelho que está sendo anunciado hoje, meus irmãos, não bate com as escrituras. E vocês lembram que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 1, se por acaso aparecer um evangelho diferente a esse que ele ensina, que seja um anátema, pode ser de anjo. Quantas pessoas estão sonhando com anjos e estão dizendo nas pregações que o anjo disse para eles pregarem dessa forma? Irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos. E meditando nisso, eu quero ajudar vocês com um pouquinho só de vídeo, curto. Eu quero ajudar vocês a entender o que é o evangelho. Não que não possa ajudar todos esses problemas que eu falei para vocês. Esses problemas têm algum propósito de Deus para trazer vocês até o evangelho. Não para que vocês continuem imaginando que o propósito do evangelho é isso. Então eu vou ler aqui o que é o evangelho. Vamos ver que interessante. No livro de Romanos, eu aconselho você a ler e meditar no livro de Romanos, que vai falar muito do que nós somos. E o evangelho é isso, irmãos. Quem nós somos e quem Deus é. O evangelho é isso. Então eu quero ler com vocês Romanos capítulo 3, versículo 9 até o 13. Está escrito assim, ó. Pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Toda a humanidade, irmãos, estão debaixo do pecado. Embora Israel é um povo escolhido, mas são pecadores, são transgressores da lei. Assim como eles, nós também carecemos da misericórdia divina. Não existe perfeitos, não existe o povo escolhido. Acepção de pessoas. Existe o povo escolhido, que o Senhor escolheu, que é o judeu. Mas não existe acepções. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, como a sua língua trata enganosamente.
Veneno de víboras está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho de paz. Não há temor de Deus diante dos teus olhos. Olha que interessante. Olha que a Bíblia vai dizer aqui, ó, no mesmo Romanos 2, Romanos 4. Espera aqui, estou achando, irmãos. Aqui, ó, no mesmo Romanos 3, o 23, está escrito assim, ó, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, irmãos. No 22, isto é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Então, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que não há um sequer, não há um justo sequer. Todos são pecadores. Todos são pecadores. E estão destituídos da glória de Deus. O que é o pecado? Primeira coisa que devemos entender, o que é o pecado? Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, lá perto de Apocalipse, nas cartas. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Está escrito assim, ó, todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Então, irmãos, o pecado é transgredir a lei. E que lei é esta? Os 10 mandamentos. Você sabe quais são os 10 mandamentos? É os 10 mandamentos, irmãos, que mostra quem somos. Na sua casa não tem um espelho para você pentear o cabelo e olhar seu rosto? Os 10 mandamentos é isso. É o espelho de Deus para nós, para mostrar quem nós somos. Por isso que a Bíblia diz que as leis são o nosso espelho que reflete. Reflete o que, irmão? Os homens e mulheres nojentas que nós somos. E os 10 mandamentos mostram quem somos. Você sabe qual é os 10 mandamentos? Embora eu fui orientado durante minha vida inteira na fé que os 10 mandamentos já se passaram. Não precisa crer nos 10 mandamentos. É o pior engano, irmão. Você sabe por que é o pior engano? A nossa Bíblia protestante tem 66 livros. Não é verdade? 29 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E nós fomos orientados que os 10 mandamentos, a lei foi derrubada, acabou a lei. Então não existe mais 10 mandamentos. Olha que interessante, que eu quero ajudar você a pensar. Dos 66 livros, todos foram inspirados por Deus. Mas os 10 mandamentos foram os únicos escritos que Deus escreveu com o seu dedo, irmãos. Deus escreveu os 10 mandamentos. Porque ele é espírito e os 10 mandamentos é espírito. É o caráter do Deus invisível escrito em 2 tábuas, irmãos. E nós fomos orientados a esquecê-los. E ele é a direção, o guia para a nossa vida. Através dos 10 mandamentos, nós sabemos que nós somos. Vamos dar uma recordada nos 10 mandamentos. Êxodo 20. Você tem que saber de cabeça os 10 mandamentos, irmãos. Porque tem muitos que estão alterando os 10 mandamentos. Não é só a igreja católica não, viu, irmãos? A igreja protestante está cheia. Que alterou os 10 mandamentos. Eu vou te mostrar aqui agora. Êxodo 20, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os 10 mandamentos não é para te escravizar, irmãos, para te dizer o que não pode fazer. E sim, para te dar segurança no seu percurso. Por exemplo, as leis de trânsito. Ela te atrapalha dirigir? Não, ela cuida, ela respalda você na direção para não acontecer um desastre. Ela orienta pessoas estudadas, pessoas que desceram a fundo sobre o trânsito e entendem com vários estudos o que pode e não pode para nós motoristas. Se ultrapassar disso que eles colocaram nas regras,
morre, acidente. Não é para nos escravizar, e sim para nos proteger as leis de trânsito. E assim os 10 mandamentos, irmãos. Não é para te falar o que pode e não pode, mas sim para te proteger. Proteger contra o quê e contra quem? Contra a ira do Deus poderoso, contra a ira do Pai de Jesus, que não deseja que nós pecamos, porque Ele é santo. Então vamos lá, os 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Primeiro, versículo 3. Não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Olha que interessante, irmãos. Dos 10 mandamentos, Deus, o Yahvé, o Eterno, o Criador, o Hashem, não sei como você, o Pai, como você gosta de chamá-lo, Jeová. Dos 10 mandamentos, ele utilizou 2 dos 10. Só para te dizer, para não ter outro Deus. Então essa conversa que não existe outro Deus, existe um único Deus e todos os caminhos levam a Deus, você vai cair do cavalo. Tá a orientação aqui, para nós não termos outros deuses. Porque existem outros deuses, irmãos. Claro que Deus criador e poderoso, existe um único Deus, que é o Pai de Jesus. Mas existem milhares de deuses. Só na mitologia grega existem milhares no qual ele se prostra. Então abre o teu olho nesse sentido. Quarto, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há nos céus, que eu acabei de ler. Não te encurvará a elas. Aí o Senhor continua falando e ele dá um resumo aqui de quem faz isso. O Senhor, ele ressalta bem isso, irmãos. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor em vão. Terceiro mandamento. O quarto mandamento, lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e neles fará toda a tua obra. Mas o 7º dia, o sábado do Senhor, o teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua família, nem teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem os estrangeiros que estão dentro das tuas portas. Pois 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, tudo o que nele há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então o quarto mandamento, irmãos, é para guardar o sábado. E a Igreja Católica mudou esse quarto mandamento para o domingo. Está escrito sábado nas minhas escrituras. E na Bíblia Católica também está escrito sábado. E o interessante de tudo, irmãos, que muitas igrejas protestantes também guardam o domingo. Ou não guarda, mas entendem que devem guardar o domingo. Eu não estou falando aqui, irmãos, que você deve guardar o sábado. Não é isso. Eu quero que você entenda como foi mudado as leis. Então, só esse mandamento aqui, ó, você se acha santão, santarrão, guardar o sábado. Você está guardando o domingo, só isso aqui era o suficiente para te dar a morte eterna. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Por isso que lá Paulo disse que não existe um sequer justo. Não existe, irmãos, porque todos nós, todos os habitantes da terra, ferem esses 10 mandamentos. E se feriu, primeira epístola de João, você lembra que nós lemos 3:4? É transgressão da lei, é pecado. E quando é pecado, merecemos o quê? O salário do pecado é o quê? Lá em Romanos também fala, a morte eterna, irmãos. Mas enfim, daqui a pouco eu vou concluir. Beleza, o quarto mandamento é o sábado. O quinto mandamento, irmãos, honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho do teu irmão. E 10º mandamento, não cobiçará a casa do teu próximo, e não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, as coisas do próximo. Esses são os 10 mandamentos, irmãos. A Igreja Católica retirou um mandamento desses 10, que é o segundo, não fará imagens para ti, e esse 10º, que aparenta ser duplo, mas é um só,
Olha que interessante, ó. O 10º. Não cobiçará a casa do teu próximo, vírgula. E não cobiçará a mulher do teu próximo. É o mesmo mandamento. Não cobiçarás. A Igreja Católica pegou, dividiu esse 10º em dois, retirou o segundo e mudou o 4º mandamento, que está escrito para guardar o sábado, e eles mudaram para o domingo. Existe um livro de 99 páginas do Papa João Paulo II, o Dia Domini, que vocês podem ler também, para ter o conhecimento de como ele está ferindo as escrituras. E não somente a Igreja Católica, irmãos, mas a Igreja Protestante também tem muitas que não entendem isso ainda. A Igreja Católica, a Igreja Protestante não feriu o segundo mandamento e nem duplicou o 10º. Mas o 4º mandamento, ela também aceitou a alteração, que é a guarda do sábado e não do domingo. Muitos criticam a igreja adventista do sétimo dia, mas eles não estão errados, irmãos. Olha que interessante. Durante a minha caminhada cristã, eu sempre ouvi falar mal da adventista do sétimo dia. E estudando as escrituras agora, eu percebo que ele está certo. Eles estão certos. No sentido de que o sábado é o dia do Senhor, não de como eles guardam. Eu também não concordo da forma que eles guardam. Um dia eu vou falar sobre isso, para ajudar vocês a compreender. Mas a respeito do sábado, eles estão certos. E se existe excesso ou não na guarda deles, irmãos, eles estão tentando agradar o Senhor. Eles estão agradando a Deus pela forma que eles estão agradando. Ao contrário de muitos que trocaram e acham que estão agradando ao Senhor. Tá entendendo? Então vamos voltar lá para o livro de Romanos. Por que eu tô lendo tudo isso com vocês, irmãos? Para explicar o significado do Evangelho. Agora, com essa introdução, com essa base, agora eu posso entrar no assunto o que é o Evangelho. Sem isso, não dá para você entender o que é o Evangelho. Não tem como você compreender. Abra, quer ver, ó? Apocalipse 21:8. Então nós descobrimos que nós somos pecadores, não é verdade? Vamos ver o que acontece com os pecadores. Apocalipse 21:8. Está escrito assim, vamos ler o 7 primeiro. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos mentirosos, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha que interessante, irmãos. Aqui no meio de quem não vai herdar o reino dos céus, estão os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, todos aqueles que quebram os 10 mandamentos. E o interessante, irmão, você viu que o adúltero está na mesma posição do que aquele que tira a vida de alguém? Mas por que isso? Tiago vai nos ensinar o porquê isso. Tiago, vamos ver por que o mentiroso é o mesmo, não herda também o reino dos céus? Mas por que isso? Vamos entender isso. Tiago, depois de Hebreus, Tiago 2:10. Está escrito assim, ó. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, torna-se transgressor da lei. Então, irmãos, aqui dá para entender o quê? Que os 10 mandamentos, a lei, ele está falando aqui os 10 mandamentos, se você ferir um ponto dos 10 mandamentos,
Você não vai ser penalizado com a segunda morte, igual nós lemos em Apocalipse, porque você feriu um dos 10 mandamentos. Você é transgressor de todas as demais leis. Você viu que ele disse aqui ó, no 10, ó. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Todos os quê? Os 10 mandamentos. Então, se alguém for condenado para o lago de fogo, essa pessoa vai ser condenada por quebrar os 10 mandamentos, não um só. Porque todos estão ligados, conectados nos 10, não em um só individual. Entendeu? Todos estão conectados. Então nós somos transgressores da lei. Por isso que em Romanos, você viu? Vamos voltar lá para Romanos, que eu já estou encerrando, já está com 20 minutos o vídeo. Eu não quero demorar nos vídeos. Quero fazer você compreender, quero entrar mais, quero ser mais claro sobre esses assuntos, irmão, porque tem muita gente que faz um giro e não chega no assunto que nós queremos. Eu sofri muito com isso. E eu não quero que vocês sofram também. Eu quero ir direto no assunto. Olha que interessante. Agora vamos ler de novo o que o apóstolo Paulo disse. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora você entende por que todos pecaram? Porque não tem um sequer, irmãos, que consegue viver os 10 mandamentos na íntegra. Entendeu? E se nós não conseguimos viver os 10 mandamentos na íntegra, somos o quê? Pecadores. Isso mesmo. Somos pecadores. E se somos pecadores, merecemos o quê? Apocalipse 21, 8. A segunda morte. E qual é a segunda morte, irmãos? O lago de fogo, irmãos. O tormento eterno. Nós merecemos. Todo ser humano merece o tormento eterno. Não existe salvação, irmãos. E agora? Se todos somos pecadores, e agora? Como se livraremos da segunda morte? Aí que entra o evangelho, irmãos. Aí que entra o evangelho. Romanos 1, 16, o apóstolo Paulo dizendo: eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O evangelho é o poder de Deus, irmãos. A palavra evangelho significa boas notícias. Que boas notícias são essas? O apóstolo Paulo está dizendo aqui no 16, irmãos. Essa boa notícia quer dizer que você não vai comprar uma casa nova, que seu casamento não vai ser melhor por causa do evangelho, você não vai ter status, a sua empresa não vai melhorar por causa do evangelho. Mas através do poder do evangelho, essa palavra poder vem do grego dunamis, que significa, que é a mesma palavra que deriva a nossa palavra conhecida, dinamite. E a dinamite faz o que, irmãos? Ela explode, ela esmiuça, ela aniquila, explode, esmiuça, aniquila o que, irmãos? O nosso pecado. O Cristo crucificado é o evangelho, irmãos. Então ele pregado naquele madeiro, ele nos libertou da condenação eterna, porque ele foi o sacrifício no nosso lugar. Ele recebeu no seu corpo, irmãos, os nossos pecados, a quebra da lei nossas, da humanidade, ele recebeu no corpo dele. Lembra no Antigo Testamento, quando um cordeiro macho perfeito era sacrificado? O pecado de Israel ia até o cordeiro, e a vida do cordeiro inocente ia até Israel. Esse processo chamado de imputação, de imputar, de atrair. Então aquele cordeiro perfeito macho atraía a morte para ele de Israel, e ao ele atrair a morte, a vida dele automaticamente era dirigida até Israel. E assim aconteceu com o Filho de Deus, irmãos. Processo de imputação. João viu Jesus. Ele disse, João 1:20, parece: lá vem um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos abrir lá. No Evangelho de João. Evangelho de João.
1:29. Está escrito assim, ó. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é qual aquele que eu disse: após mim vem um homem que é superior, porque era primeiro que eu. Amém até aí. Depois você acaba de ler o texto. Mas eu quero só te mostrar que João viu Jesus de que forma? Da forma de um cordeiro. Por que um cordeiro, irmãos? Porque no Antigo Testamento, um cordeiro, quando ele era levado a sacrifício, o sangue inocente dele era derramado para tirar o pecado de Israel. E não aconteceu diferente. Quando João Batista viu Jesus se aproximando dele para ser batizado, ele viu o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus atraiu no corpo dele os pecados nossos de 0 ano de idade até a sua morte. Até a sua morte, ele atraiu no corpo dele. E nós podemos, por fé, irmãos, ser santos para que a segunda morte não recaia sobre as nossas vidas. Então o evangelho é isso, irmãos. As boas notícias são essas, que eu e você merecia a morte eterna, mas pela misericórdia do Pai e pela obediência do teu Filho, ele nos deu condições de se livrar dessa segunda morte, através da fé. A fé no quê? Fé que o Filho de Deus padeceu, morreu no meu lugar. Entendeu? O evangelho é isso, irmãos. Então, reflita sobre esse assunto. Que Deus abençoe todos vocês. E logo, logo, assim, quando o Senhor colocar algum assunto no meu coração, eu quero dividir com vocês. Porque todo o alimento que fica guardado na partilheira vira bicho. Mas quando ele é compartilhado, é bênção e alimenta todos nós. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém.